Então, iniciando nosso estudo, Shalom, irmãos e irmãs, vamos ler o capítulo 17, do verso 1 ao 9, que diz: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, uma assembleia, então, de judeus. Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, segundo o seu costume, porque ele é judeu praticante, então é costume de todo judeu, todos os sábados, irem à sinagoga. Então, como costume, Paulo, judeu praticante, foi também à sinagoga e foi procurá-los, então, os judeus. E por 3 sábados, ele arrazoou, ele argumentou com aqueles judeus naquela sinagoga acerca das escrituras. Verso 3, expondo, então Paulo estava expondo, estava argumentando, estava falando para esses nessa sinagoga e demonstrando ter sido necessário que Cristo, o Messias, o Mashiach, Yeshua, Jesus, padecesse primeiro e ressurgisse dentre os mortos, ou seja, ressuscitasse. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, Yeshua. Então, Yeshua é Cristo. Ele é o Messias que nós, judeus, esperamos que eu vos anuncio. Então, ele anunciava, ele argumentava, mostrando naquela assembleia, naquela sinagoga de judeus, que Jesus, Yeshua, é o Messias. Então, ali como tinham judeus, ele comprovava isso na Bíblia, na Torá, no caso aqui a Torá. Então, ele mostrava na Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, comprovando e provando para os judeus, irmãos, como ele também era judeu, que Jesus é o Messias. Porque primeiro o Messias viria para sofrer no nosso lugar, morrer por nós, cada um de nós, tanto judeus como não judeus, pelos pecadores. E depois ele ressuscitaria, que realmente foi o que Jesus, Cristo, Yeshua, fez. Verso 4. Alguns deles que estavam ali na sinagoga foram então persuadidos e unidos a Paulo e a Silas. Então, eles acreditaram naquilo que Paulo e Silas falavam, mesmo porque Paulo e Silas comprovavam na Torá. Bem como também numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres que ali estavam. Então, nós vemos grande parte aqui de uma sinagoga de judeus, de gregos que não são judeus, e também mulheres distintas, mulheres com uma vida mais voltada a, vamos dizer, a religião e da alta sociedade também. Verso 5. Os judeus incrédulos, porém, movido de inveja, então nós estamos vendo que a maior parte dos judeus da sinagoga, eles foram persuadidos e foram unidos a Paulo e Silas. Porém, havia alguns dos judeus que eram incrédulos, que não acreditaram. Então, alguns, não são todos, alguns dos judeus não acreditaram que Jesus era o Messias. E movidos de inveja, olha que coisa horrível, Aqui eu só vou fazer uma reflexão, porque é algo que me chama muito a atenção. Você vê Paulo, Silas pregando, argumentando pela Torá, mostrando os versos, falando por que Jesus é o Messias, Yeshua, e comprovando, olha, que diz que ele teria que sofrer, padecer, Provavelmente, Paulo aqui mostrava diversas, porque a Torá toda fala de Yeshua, toda a Torá fala do Messias. Provavelmente ele mostrava Isaías, capítulo 52, do verso 13 até 53, verso 12. Provavelmente ele mostrava Salmos, capítulo 16, do 8 a 11, entre outros milhares de passagens que há na Torá falando do Mashiach e provando
que primeiro deveria sofrer, depois ressuscitar. Então, alguns viram aquilo e ficaram maravilhados, porque viram, né, na Torá, que estava correto, que realmente, então, Yeshua era o Messias. Mas alguns dos judeus, por causa da sua maldade no coração, porque a pessoa ser movida por inveja, aqui só vem mostrar o que há no coração dessa pessoa. Porque muitos dos judeus que buscam a verdade, estão todos os sábados na sinagoga estudando, acreditaram que Yeshua é o Messias, porque o coração deles procura a verdade. E aí Paulo, mostrando nas escrituras, eles ficaram alegres, né? Provavelmente jubilaram. Aleluia, Baruch Hashem, o Messias veio, é Yeshua, já ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E aí você vê alguns dos outros judeus não estando verdadeiramente buscando a verdade, movidos de inveja. Olha, gente, inveja, que coisa horrível para estar no coração de alguém. Aquilo que foi alegria para muitos judeus, para alguns não foi alegria, porque o coração era tão duro, era tão cheio de coisas más, que eles estavam cheios de inveja. E para eles foi motivo de inveja. Trazendo então para esses incrédulos e invejosos, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Você vê. Olha a maldade, além da maldade do coração, de ter inveja, ainda buscaram homens maus, dentre a malandragem, ou seja, talvez bandidos, criminosos, buscaram esses homens maus, ajuntando a turba e alvoraçando a cidade, e assaltando, inclusive, a casa de Jasson. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles queriam criar uma confusão. E provavelmente, né, além de criar confusão, queriam fazer mal também aos apóstolos aqui, né? O apóstolo Paulo, a Silas. Verso 6 diz: porém, não os encontrando, porque eles procuraram pelo apóstolo Paulo e Silas para fazer mal a eles, com inclusive homens maus. Coisa terrível, gente, coisa terrível. Você vê quando a pessoa tem um coração duro e mau, ela só faz maldade. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson. Olha que absurdo. Ele, além de assaltar, de roubar a casa de Jasson, que provavelmente é um judeu crédulo, que acreditou no que Paulo falou. Além disso, além de assaltar a casa dele, ainda arrastaram Jasson. Esse que foi assaltado e roubado por eles mesmos. E arrastaram também alguns irmãos perante as autoridades daquele lugar. De Apolônia, de Tessalônica, né? Clamando, gritando, né? Esses que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Transtornado o mundo, transtornado. Olha a palavra, gente, transtornado o mundo. Olha que absurdo. Paulo e Silas falando da verdade, que Yeshua é o Messias, provando na Torá e na Bíblia, em meio de palavras, estava transtornando o mundo. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto na mentira. Então, se chegar alguém falando a verdade sobre a Bíblia, sobre a Torá, sobre Yeshua, isso transtorna o mundo. Vocês já notaram essa palavra? Às vezes, pelo simples fato de você falar da Bíblia, já é ofensa para algumas pessoas. E você falar sobre o Messias, sobre a verdade. Então, aqui você vê, para esses homens maus, o apóstolo Paulo e Silas, que apregoavam sobre Yeshua, sobre o Messias, sobre a Bíblia e a palavra de Deus, aqui para eles estavam transtornando o mundo. Absurdo. Um absurdo atrás do outro. E a pessoa, quando está no erro, né, o que ela faz é vergonha para ela mesma. Porque como é que pode a pessoa pegar um pregador que está apregoando a verdade sobre a Bíblia e falar, ele está transtornando o mundo. E ele
alguns desses judeus, então, incrédulos, eram cheios de inveja, de maldade, se aliavam a homens maus, provavelmente criminosos e bandidos, assaltavam e agora caluniavam. É claro que esses maus é que transformam o mundo, mas tu vê que ele está acusando daquilo que eles mesmos são. É terrível, terrível. Verso 7. Os quais Jasson hospedou. Então tu vê, esse Jasson, além de ser judeu, crente em Yeshua, através da pregação aqui de Paulo e de Silas, e dentro da casa dele, ele deixou ficar Paulo e Silas, porque aqui fala que ele hospedou no verso 7, ele foi assaltado. Os caras fizeram essa maldade com ele só porque ele hospedou o apóstolo Paulo e Silas e acreditou, porque não tem como não acreditar. Aquele que procura a verdade e é bom, ele ouve a voz de Deus e sabe que Yeshua é o Messias. Verso 7, então, continuando. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha que controverso. Alguns desses judeus, então, pegaram Jasson e ainda falaram, olha, eles transtornam o mundo e falam em Yeshua é outro rei, porque aqui está falando que é como se eles estivessem dizendo que no lugar de César tem outro rei. Mas não é isso que eles apregoavam. Ele só apregoou o rei dos reis. Né? Não é que Yeshua, Jesus, seria rei de Roma. Na verdade, Jesus, Yeshua, é o rei dos reis. É o rei de toda a terra, de todo o planeta. Deus fez ele assim, né? Acima de todo rei. Mas olha aqui a mentira, pela inveja. Falando, tentando, né, incitar, então, os romanos e os gregos que estavam ali, que é como se eles estivessem pregando de um outro rei romano, como se Yeshua fosse outro rei romano e fosse talvez tomar o lugar de César, ou que César não era rei. E não tem nada a ver com a pregação do apóstolo Paulo. Em nenhum momento ele fala sobre César, que Jesus veio tirar o lugar de César. Então você vê, é calúnia, difamação da pior espécie. Porque não tem como calúnia, difamação e a mentira ser da boa espécie, né? Da pior espécie. E todo judeu, olha que contraditório, como eu falei antes, todo judeu sabe do Messias, que o Messias é rei dos reis e senhor dos senhores. Todo judeu religioso, digamos assim, acredita no Messias e que ele virá. Então, eles estão falando contra eles mesmos. Como se o judeu não pudesse falar do Messias, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mesmo que eles não acreditassem em Yeshua como o Messias, mas eles estavam esperando um outro, então, que seja outro Messias. Mas olha que absurdo deles falarem contra eles mesmos. Essa é a fé judaica, que Deus traria o rei dos reis, senhor dos senhores e governaria por toda a terra. E não haveria mais guerras, né? Só viria paz, etc. e tal. E aqui você vê algo assim gritante. Verso 8 diz, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas, porque está fazendo alvoroço, estão fazendo confusão. E estão mentindo também, que é pior, ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles uma fiança que foi estipulada. Então, vocês verem, além deles levarem, arrastarem Jasson e difamarem, fazer todo esse rolo, essa confusão, ainda assim, Jasson e os que estavam com ele tiveram que pagar fiança. E olha que Jasson já tinha sido assaltado. Lá na casa dele já assaltaram lá com aqueles homens maus, com bandidos, criminosos. E agora tiveram que pagar uma fiança. Olha que absurdo. Então, continuando, do verso 10 ao 17, livro de Atos, diz: E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados,
dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, a primeira coisa que sempre o apóstolo faz, e isso nós podemos ler em toda a palavra, é a mesma coisa que o Pedro também fazia, né? Onde chegava, e aqui Paulo está na sua segunda viagem, onde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era ir à sinagoga dos judeus. Primeira coisa, claro, ele, Paulo, era costume porque ele é judeu praticante. Em nenhum momento ele deixou a prática judaica da sinagoga. Entre outras também, ele não deixou nem as festas, nem as leis bíblicas, instruções alimentares de Levítico 11, e nenhuma outra regra do Eterno ele deixou, pelo contrário. Mais uma vez ressaltando, o apóstolo Paulo, como vemos aqui novamente, ele é judeu praticante, está indo à sinagoga. Verso 11. Ora, estes de Bereia, onde ele estava agora, eram mais nobres, eram mais respeitosos que os de Tessalônica, que ele tinha acabado de sair, teve que pagar fiança ainda. E ainda até teve assalto, calúnia, difamação, coisas terríveis. Mas agora não, em Bereia eram mais nobres, né? Eram mais respeitosos. Pois eles também receberam a palavra que Paulo, provavelmente ali também, pregou, falou sobre Yeshua, na Torá, porque estava dentro de uma sinagoga. Quando Paulo prega para os judeus, nós vamos ver isso por todo Atos. E eu sempre repito, para que fique muito claro, quando o apóstolo Paulo pregava para irmãos, assim como ele que eram judeus, ele mostrava na Torá tudo o que falava do Messias, tudo o que falava de Yeshua, que primeiro viria, sofreria, morreria por nós, depois ressuscitaria e voltaria numa segunda vinda. Então aqui você vê que esses eram nobres também, porque eles começaram a ouvir o que Paulo dizia e com toda a avidez. Eles começaram a examinar realmente as escrituras. Que escrituras é essa? Não é o Novo Testamento, porque nessa época o Novo Testamento não havia sido confeccionado. Eles examinavam a Torá. Gênesis, né, que é Bereshit, Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Então, eles iam lá na Torá, nesses livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e viam cada verso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul falava. E eles examinavam as escrituras. Baruch Hashem, olha a diferença do coração, da kavaná, da intenção do coração. São nobres realmente, porque eles estão querendo saber se é verdade. Ele está falando isso, vamos ver se é mesmo. E ali eles estão arrazoando, pensando, examinando. Todos os dias eles faziam isso, para ver se realmente as coisas eram assim de fato, como o apóstolo Paulo falava. Olha a diferença do coração de umas pessoas para outras, né? Verso 12. Com isso, muitos deles creram, porque eles viram na Torá que tudo que o apóstolo Paulo falava sobre Yeshua realmente já estava profetizado de antemão na Torá dos judeus. Então, muitos deles creram, inclusive mulheres gregas de alta posição e também não poucos homens, tanto de judeus como também de não-judeus. Baruch Hashem. Então, você vê diariamente muitas almas sendo alcançadas para Hashem e muitos crendo que Yeshua era, sim, o Messias. Mas logo que os judeus de Tessalônica, onde eles tinham acabado de sair, souberam que eles, tanto o apóstolo Paulo como Silas e quem estava com eles, que a palavra de Deus era anunciada, então, por Paulo, também em Bereia. Olha o que eles fizeram. Foram lá até Bereia, onde estava o apóstolo Paulo, aqueles que eram de Tessalônica. E olha o que eles fizeram lá. Foram incitar e perturbar o povo. Foram fazer confusão, fazer rolo. Gente, olha o tamanho da maldade do ser humano, quando o ser humano é mau.
Eles lá se aliançaram a criminosos, invejosos, caluniadores e aqui perseguindo em outra cidade o apóstolo e os seus, para perturbar. Então são pessoas que não querem ser salvas, alguns desses incrédulos, ao ponto de não deixar ninguém se salvar. Eles foram lá perturbar o povo, tentar tirar provavelmente, né, o povo para que não acreditassem que Yeshua é o Messias. Verso 14. Então, os irmãos promoveram sem detença, aqui são os judeus crentes, então os judeus crentes promoveram sem detença a partida logo de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali em Bereia. Verso 15 diz: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Então, ele saiu agora de Bereia e foi para Atenas. E regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo que tinham ficado ali, para que eles, o mais depressa possível, fossem ter lá com Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava, estava esperando ali Paulo, então, o Silas e o Timóteo, lá em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria que dominava na cidade de Atenas. Imagina, um monte de estátuas e esculturas de deuses pagãos que haviam na cidade de Atenas. O povo ali era muito idólatra. E o espírito se revoltava com aquilo. Não tem como não se revoltar, né? E ele estava provavelmente angustiado, né? Vendo toda aquela idolatria. Verso 17. Por causa disso, ele apenas apregoava e apregava sobre Yeshua na sinagoga, entre os judeus, porque a idolatria era tão grande que não tinha como, né? E provavelmente ele achou, não, acho que é mais fácil, porque realmente é mais fácil para pregar numa sinagoga, entre os judeus e gentios piedosos, e não judeus que estão ali dentro da sinagoga, que estão buscando na Torá, aprender a Torá, aprender as instruções de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Com certeza é ainda mais fácil. E também na praça. Ele também começou a pregoar e a pregar na praça sobre Yeshua, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então você vê Paulo, mesmo num lugar totalmente idólatra, mesmo vendo tamanha idolatria e o espírito lá revoltado dentro dele, mesmo assim ele apregoava nas sinagogas entre os judeus e não judeus tementes a Deus, e também na praça. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, então só para que os irmãos entendam, né, o que é filósofos epicureus e estoicos, os estoicos são filósofos que acreditavam que tudo é Deus. Tudo é Deus. O sol é Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus. O ouro é Deus, a prata, tudo é Deus. São chamados panteístas, né? Tudo é Deus. E os filósofos epicureus, eles eram filósofos materialistas. Eles não acreditavam em Deus. Eles acreditavam que o mundo surgiu ao acaso, numa explosão. Isso não é muito diferente do que alguns falam hoje, né? Eles acreditavam mais na razão. Eles não acreditavam nessa coisa de espiritualidade, espiritual. Para eles o prazer não era tão bom e a dor também não era tão ruim. Olha que coisas loucas, né? E até mesmo seus grandes líderes, os maiores líderes que tiveram dos epicureus e dos estoicos, eles morreram através de suicídio. Foram pessoas que se mataram. Isso que agora o apóstolo Paulo, vai ter que lidar, porque ele estava pregoando nas praças também. E alguns desses filósofos, então, começaram a contender com o apóstolo Paulo, havendo quem perguntasse para Paulo, né? O que quer dizer esse
esse tagarela, chamando Paulo, o próprio apóstolo Paulo, de tagarela, porque ele estava todos os dias ali pregando nas praças também. E outros dizendo, parece pregador de estranhos deuses. Bom, não deixam de falar a verdade, para eles realmente, ali idólatras, era realmente estranho, era uma coisa que eles nunca tiveram ouvido, né, antes, o que o apóstolo Paulo estava falando. Era algo novo, algo estranho para eles. Pois pregava sobre Yeshua, Jesus, e sobre a ressurreição. Então você vê aqui, quando o apóstolo Paulo pregava e ensinava nas sinagogas, ele usava a Torá. Por quê? Porque na sinagoga, todo judeu ou todo não judeu que está na sinagoga é temente a Deus e estuda a Torá. Então é um tipo de pregação. Porém agora, para os gentios, os não judeus que não eram temente a Deus e nem iam na sinagoga, ele vai apregoar de uma outra maneira. Ele vai falar quem é Jesus, quem é Yeshua, vai falar sobre ressurreição, a vida eterna, né? E só que esses estoicos e epicureus, esses filósofos, então dessas doutrinas de homem, eles não acreditavam na vida após a morte. Para eles, morreu, acabou. Eles só acreditavam no que eles podiam ver, no material. Então, se o corpo material morrer, acabou a vida e não vai ter mais nada. Assim, né, esses filósofos acreditavam. Verso 19. Então, tomando consigo... Então, pegaram Paulo e o levaram ao Areópago, lá de Atenas, que é o Areópago ateniense. Esse Areópago ateniense é um tribunal, um tipo de tribunal de justiça que tinha ali em Atenas, com esses filósofos. É um tipo de conselho que eles julgavam tanto assuntos de política como assuntos religiosos, tá? E verso 20, posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Para eles realmente era algo estranho o que Paulo estava falando. Então eles estavam dizendo, olha, queremos saber o que vem a ser isso que você fala aí, Paulo. Então pedindo maiores explicação do que ele estava falando ali nas praças. Verso 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades do que o apóstolo Paulo estava falando. Então, todos que ouviam o apóstolo Paulo pregar, só falavam disso. Então, virou meio que uma notícia, uma manchete naquele lugar ali de Atenas. Todo mundo falava dessas pregações. Então, Paulo, o apóstolo, levantando-se no meio do Areópago, porque ele estava sendo julgado ali, é uma espécie, né, de julgamento, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque quando ele chegou ali, ele já viu que tinha muitas estátuas de deuses. Então, querendo ou não, mesmo de forma errada, era um povo religioso. Verso 23. Por que Paulo disse isso? Porque passando e observando os objetos do culto ali local, dos atenienses, verso 23, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, a Deus sem nome. Pois esse que adorais sem conhecer, esse Deus que vocês chamam de desconhecido, é precisamente aquele que eu estou anunciando. Então você vê ali um povo idólatra, não sabiam da Torá, estavam questionando o apóstolo Paulo, falando, você está falando de coisas estranhas que nós nunca ouvimos. E não tinha como o apóstolo Paulo pregar na Torá, mostrar para esses os versos na Torá, porque esses não acreditavam na Torá, não viviam a Torá. Nem sei se eles sabiam o que era a Torá. Então, como é que o Paulo ia pregar na Torá para esses? Então, para esse ele não pregava usando a Torá. Você vê a diferença. Lá na sinagoga, ele usava a Torá,
E mostrava os versos, porque já eram tementes a Deus, já conheciam a Torá. Agora, para esses que eram idólatras e não conheciam a Torá, ele buscou na cultura desses algo que ele pudesse trazer. Olha, não é tão estranho quanto vocês acham aquilo que eu prego. Porque eu estive andando aqui entre os seus deuses e vi que vocês são muito religiosos. Claro, aqui ele estava querendo dizer quanto a quantidade, né, de deuses que tinham ali. Claro, todos os deuses pagãos, né? Em nenhum momento ele foi a favor de nenhum deles. Mas havia dentro desses deuses, desse monte de deuses, um altar ali para um Deus desconhecido. Então ele, Paulo já pensou, o Espírito já usou ele, né? Fala que não é tão estranho quanto eles pensam que você está falando, porque você está falando justamente do Deus desconhecido, o Deus sem nome. E foi o que Paulo fez. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. E é desse Deus que eu estou falando para vocês, que vocês chamam como Deus desconhecido. Verso 25. Nem é servido esse Deus por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Verso 26. De um só fez toda a raça humana esse Deus, que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente de antemão já estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele todos nós vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vê aqui que Paulo usou, além daquele Deus desconhecido desses atenienses, vê que ele também usou nome de poetas, dos atenienses, porque ele fala, alguns dos poetas de vocês disse tal coisa. Vocês estão vendo? Quando está pregando para não-judeus, ele usa a cultura daquele povo para falar sobre Deus. Em nenhum momento ele falou Deus de Abraão, Isaque, Jacó, no livro da Torá, lá em Gênesis, capítulo tal. Não, ele está pregando conforme a cultura daquele povo, para que eles pudessem entender a pregação. Então, o apóstolo Paulo era muito culto, ele é cultíssimo. E ainda segue, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou até mesmo à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, porque não é. Deus não é ouro, não é prata, não é pedra, não é madeira. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância de vocês, atenienses. Mas agora, porém, vocês sabendo a verdade, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, enquanto vocês eram ignorantes e não sabiam disso, ele não vai levar em conta. Mas agora que vocês estão sabendo a verdade, ele pede que vocês se arrependam. Verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, de um homem, que já designou, e já deu provas diante de todos, tendo ressuscitado dentre os mortos. Então, Deus, vocês se arrependam logo, porque ele vai voltar, ele vai julgar com justiça esse Deus através de Yeshua, que é homem, que veio até nós e, inclusive, deu provas na frente de todos nós que ele ressuscitou e vive. Ele ressuscitou. Ele morreu, porém, ressuscitou dentre os mortos. E deu prova disso.
Verso 32. Então, quando os atenienses ouviram falar de ressurreição, que é a pessoa que está morta, aí ela ressuscita, ela volta dos mortos, uns até zombaram, porque lembra o que eu falei? Esses epicureus, esses estoicos, eles não acreditavam em vida após a morte. Eles eram tipos de saduceus. Lembram que no judaísmo tinha alguns que não acreditavam em ressurreição, que eram do partido judaico dos saduceus. Mas nós estamos vendo aqui gentios, que não eram judeus, eram não judeus, gentios, ali atenienses, que não acreditavam também em vida após a morte, que eram esses filósofos epicureus e estoicos. Então, alguns deles começaram até a zombar, escarneceram, não acreditaram, porque eles não acreditavam em vida após a morte. E outros, alguns dos outros disseram, olha, a respeito disso que está falando, Paulo, de vida após a morte, que ele ressuscitou, nós vamos te ouvir então numa outra ocasião. Verso 33. Então, a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se agregaram, que acreditaram no apóstolo Paulo, que creram que existe um varão que ressuscitou dos mortos, que voltará e julgará a terra com justiça. E que esse varão tem um pai, que é o Deus que criou o universo, a terra e tudo que nele há. Então você vê que pela pregação do Paulo, muitos foram acrescentados ao eterno Hashem e creram que Yeshua era o Messias. E entre estes estavam Dionísio, o Areopagita, ou seja, esse Dionísio que inclusive acreditou, olha que bênção, ele era membro desse conselho, desse tribunal de Atenas, né? O Areópago. A ateniense, um dos membros do conselho, que nós sabemos que esse conselho era de filósofos epicureus e estoicos, acreditou que foi Dionísio. Inclusive também uma mulher chamada Dâmaris e com eles muitos outros. Então você vê muitos acreditando na palavra de Paulo e Paulo pregando tanto para judeus usando a Torá, como também para gentios, usando a cultura daquele local. Olha a inteligência que o Espírito Santo dá aos apóstolos, né? Principalmente o apóstolo Paulo também. Inclusive, o apóstolo Paulo já tinha sido um tempo atrás membro do Sinédrio, antes de sua conversão. E aqui ele estava falando com um tipo gentílico, né, ateniense, era um tipo de sinédrio, claro, não era sinédrio, mas era um tipo de tribunal ali gentílico. E mesmo assim, graças a Hashem, dando sabedoria, Paulo, ele conseguia levar muitos judeus e também não judeus à fé de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No caso, os judeus já tinham a fé de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, mas não sabiam que Yeshua era o Messias, então os judeus eram levados a saber, olha, o Messias que nós esperamos, que nosso Deus de Abraão, Isaque e Jacó falou que viria, veio. E aos gentios, esses sim se convertiam a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E além disso, já sabiam que esse Deus tem um Messias, que voltaria. E que maravilha essa palavra, né? A palavra, o evangelho e da forma como a distinção, a diferença de pregar para um judeu, que já é temente em Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e de pregar para um gentio que não conhece a Torá, que não conhece Deus e que não conhece nem Messias. Então, algo tremendo. Essa passagem é maravilhosa. Eu espero que vocês possam estar acrescentando, comentando algo, corrigindo ou até mesmo tirando alguma dúvida.
Shalom, shalom a todos, bons estudos!